seja bem-vindo, seja bem-vinda à continuação da nossa reflexão, estudo sobre Imago Dei, esta palavra no latim que significa imagem e semelhança. Em Gênesis, aqui capítulo 1, versículo 26, diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Aí, quando Deus fez o homem, Deus deu domínio ao homem. Falamos que a ideia de imagem e semelhança, Deus comunicou ao ser humano alguns atributos inerentes a ele. Fomos capacitados com a capacidade. Fomos feitos com a capacidade de fazer escolhas, tomar decisões, somos seres racionais, fomos capacitados para amar, apaixonar, somos seres volitivos, mas somos seres também racionais. E o ser humano é um ser complexo na perspectiva de que Deus nos fez seres, conforme o Salmo 139, de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Isso é maravilhoso demais, não é? Mas falamos também que a imagem, e dentro da imagem e semelhança de Deus, desse estudo, Deus não comunicou a nós alguns dos seus atributos incomunicáveis, chamados incomunicáveis, que é a eternidade, a infinitude, a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus. Deus, como ser espiritual, ele tem os seus atributos, e se ele compartilhasse com o ser humano, com a sua criatura, ele se esvaziava de si, ele deixaria de ser Deus e teria vários deusinhos, repetições deste Deus, e Deus não fez isso, não é? Aqui diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E tem uma palavrinha aqui que eu quero que nós reflitamos sobre ela, que é a ideia de domínio. A palavra aqui: tenha ele domínio sobre as aves dos céus, sobre os animais do campo, sobre todas as coisas. Deus colocou o homem para dominar. A ideia de dominar é administrar, gerenciar todas as coisas. Por isso, quando nós estudamos a Bíblia, a palavra de Deus, e temos falado aqui que alguém expressou que a Bíblia é o espelho da alma humana. Quando nós lemos a Bíblia revela quem somos, como fomos criados, nos revela quem é o Deus que nos fez, nos mostra que nós não estamos aqui por um acaso, nos revela que nós estamos aqui com propósito bem definido. E aí, o homem foi colocado, Adão, Eva, no Éden, e Deus fez um jardim. Falamos sobre isso, lembra? Que Deus colocou o homem no Éden e fez um jardim, por isso que é chamado Jardim do Éden, e colocou o homem para cultivar, para cuidar, para gerenciar. E quando eu falo de homem aqui, eu estou falando na perspectiva do casal, entende? E aí, quando houve o pecado, se você abrir aí o capítulo 2, mostra que Deus, quando colocou o casal no Éden, fez com eles, ou com o casal, um pacto: de todas as árvores do jardim comerás livremente dos seus frutos, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, não tomem para vocês, porque o dia que comeres, certamente morrerás. E aí, quando nós vimos no capítulo 3, o versículo de 1 em diante, entra em cena, naquele jardim do Éden, a serpente, Satanás. Como a maioria dos teólogos dizem que foi a primeira sessão espírita, a primeira possessão foi exatamente daquele ser Satanás, o anjo transportador de luz. Depois nós iremos falar sobre a criação de Satanás, a sua queda. E o Satanás, aquela serpente, conseguiu ludibriar Eva e convencer a Eva de que aquilo que Deus havia dito para ela,
ou para eles não comerem, o Satanás diz: não, vocês podem comer. E Eva diz: não, Deus falou para que não tocasse no fruto da árvore, não tocasse nela e nem comesse. Mas Deus tinha falado que não podia comer do fruto. Não estou dizendo que ela podia tocar, porque ela altera quando Satanás começa a apertar Eva, colocar Eva no paredão e falou assim: ué, mas foi assim que Deus disse? Não comerás do fruto? E Eva disse: olha, ele falou para não tocar e não comer. Porque quando o inimigo começou a instigar, começou a colocar Eva, Adão num paredão, principalmente Eva no início, ela titubeou. Satanás chegou ao ponto de dizer: olha, é certo que não morrereis, vocês não irão morrer. E aí o Satanás ainda disse: olha, o problema é que vocês, ao comerem, o problema é que Deus não quer que vocês comam, porque vocês serão conhecedores do bem e do mal, tal como Ele. Entende? Parece uma linguagem bem nossa, assim, né? Que o Satanás queria dizer: olha, sabe de uma coisa? Deus está preocupado. Jamais Deus se preocupa. É uma linguagem aqui humana, né? Para poder mostrar esse contexto do texto. Deus está preocupado, com medo de vocês comerem e vocês serem como Ele, conhecedores do bem e do mal, conhecedores de tudo. E Satanás foi investindo, porque é assim que ele faz. Ele foi investindo, até que eles comeram. Eva comeu e deu para Adão, e Adão comeu. E quando aconteceu isso, depois de eles terem comido, na viração do dia, quando Deus passeava ali pelo jardim para conversar com Adão, com Eva, porque Deus tinha contato com eles, tinha intimidade com eles, e eles esconderam. Eles colocaram aquela folha de figueira para poder cobrir a nudez. E aquela folha de figueira não pôde cobrir. A gente entende, alguns articulam que a ideia da folha de figueira é a ideia do esforço humano de querer novamente reconciliar com Deus, de apagar a ira de Deus, ou tentar tirar a ira de Deus sobre si por ter pecado. Esta é a ideia da religiosidade, do esforço humano, do suor humano de querer cobrir a sua nudez espiritual. E aí Deus teve de pegar um animal e certamente matá-lo, porque a própria palavra nos diz que sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecados. E pegou então, fez da pele daquele animal a roupa para cobrir a nudez de Eva, de Adão, a nudez física, mas na verdade era a nudez da vergonha da perspectiva espiritual deles ter pecado, desobedecido a Deus. Lembra que nós vamos falar hoje sobre domínio? Estou colocando isso aqui para mostrar para vocês que quando o homem então pisou na bola, o pecado de Eva, o pecado de Adão no Éden, não foi o sexo. O sexo, quando eles foram criados, eles já faziam, eles já celebravam a sexualidade. A questão do pecado do Éden foi a desobediência. Eles desobedeceram. Eles foram feitos com livre arbítrio e eles arbitraram a comerem o fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles arbitraram, eles decidiram. E é por isso que eu sempre falo, e baseado em Calvino, nos 5 pontos calvinistas lá, quando Calvino argumenta que quando o homem ali então peca, ele perdeu o livre arbítrio na perspectiva da reconciliação com Deus. Por mais que o homem tenha hoje a sua livre escolha de tomar decisões quanto à sua vida aqui na terra, ao que ele faz, as escolhas
quanto ao que compra, quanto a logística da vivência aqui em família e tudo, com quanto nós temos as nossas escolhas, porque somos seres inteligentes e o ser humano não perdeu, o homem não perdeu totalmente, como diz Lutero, totalmente ele não se perdeu a imagem de Deus que está nele. Por isso que você vai ver em pessoas que não temem a Deus, pessoas que não têm aliança nenhuma com Deus, mas são pessoas que ainda há nelas ali imagem de Deus. Você vai ver atitudes como bondade, você vai ver atitudes como generosidade, você vai ver atitudes como desejo de justiça, você vai ver atitudes como a pessoa quer e quer ajudar o próximo e assim por diante. As características, pessoas que não têm compromisso algum com Deus, mas são pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus, e você vai ver essas pessoas com capacidades de poetas, músicos, escritores, cientistas, grandes médicos e assim por diante. Você vai ver no ser humano. Mas não tem como ele ter o livre arbítrio hoje para se salvar, para voltar-se a Deus. Por isso que aquela pele de cordeiro que foi, aquela pele que Deus, aquela roupa que Deus vestiu Adão e Eva, já estava, na verdade, mostrando lá à frente quando o Cordeiro de Deus viria, e ele veio e morreu na cruz por nós. Vamos parar aqui? Vamos voltar para o domínio. O homem perdeu o domínio sobre as coisas. Depois do homem ter pecado, ele perdeu o domínio quanto aquilo que Deus havia dado a eles, ao casal, como gerenciamento de tudo. O homem se perdeu. O homem perdeu o domínio de si mesmo. Você vê pessoas hoje que são dominadas pela bebida alcoólica, são dominadas pelas drogas, pela maconha. Deus fez o homem para dominar as árvores, as plantas, os animais, e ele se deixa ser dominado, porque ele pecou, está cego, está morto nos seus delitos e pecados. A Bíblia diz em Romanos que por um só entrou o pecado no mundo, e por isso todos pecaram. A minha reflexão com você aqui hoje é quando você tem uma experiência com Cristo da cruz, quando Ele te chama com este amor eterno, o Deus te chama em Cristo, Ele quer resgatar em mim e em você o domínio sobre o gerenciamento, a administração, o gerenciamento sobre aquilo que Ele confia a nós, mas o gerenciamento também, o domínio sobre a minha própria vida. Depois que você tem uma experiência com esse Deus e aprende isso, você consegue economizar, você consegue administrar suas finanças, você consegue controlar os seus impulsos sexuais ou outros tipos de impulsos, uma vaidade exacerbada, um consumismo. A Bíblia fala que em Gálatas, que quando nós recebemos o Espírito, e lá fala sobre os frutos do Espírito. Lá fala da paz, da bondade, longanimidade, mansidão. Lá fala que nós passamos a ser pacificadores, mas lá fala também do domínio próprio. Eu consigo me dominar, não porque eu agora fui blindado depois que Deus me converteu. Vou continuar ainda numa caminhada de fragilidade, porque nós temos estudado sobre a corrupção que há dentro de nós. Nós podemos cair, mas Deus nos dá a capacidade, pelo Espírito que habita em nós, de dominar. Aquele domínio que Deus deu para Adão e Eva no Éden, e eles perderam, e ele está perdido, o ser humano hoje, não totalmente, como eu lhes disse, porque ainda a imagem de Deus permanece nas pessoas. Mas tem pessoas que se perdem, e cada um tem a sua fraqueza, cada um tem a sua debilidade. E é isso que quando nós
aprendemos dentro desse tema imagodei, imagem e semelhança, o Senhor quer nos devolver este domínio para que possamos viver esta vida que Ele estabeleceu para nós, uma vida com propósito, uma vida que dá prazer. É verdade que as pessoas têm prazeres, mas eu estou tratando aqui de algo, de uma experiência, de você se encontrar como um ser criado à imagem de Deus com um propósito. E Efésios capítulo 1 fala que o propósito nosso aqui é honrar a Deus, é viver para a glória dEle. Deu para você entender? Depois nós continuaremos falando sobre imagodei. Você esteja lendo o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, para que nós possamos falar no próximo vídeo sobre as consequências do pecado do homem, da desobediência. Que Deus te abençoe. Até mais.